Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o William e hoje eu vou estar apresentando para vocês o tema do meu grupo, que constitui eu, o Ederson, o Júlio e o Samuel. O nosso tema é Flebit. Tá? Eu vou estar disponibilizando para vocês uma tabela para você estar acompanhando, tá? Chama escala de Maddox e é a nossa referência para estar avaliando o possível início ou até mesmo a Flebit já estabelecida. Bom, a Flebit, ela é toda a inflamação na parede de uma veia e ela pode ocorrer por diversos fatores, tá? E também em várias veias do nosso corpo. Pode ser ela de pequeno, médio ou grande calibre. Ela é mais comum, tá? E para nós interessante, por ser bem frequente, em punções venosas, tá? Periféricas. E ela se caracteriza, tá? Pela alguns sintomas, tá? Que nós identificamos, que são eles o edema, a dor, o rubor, tá? Dor ou desconforto também é caracterizado, e um eritema ao redor da punção, tá? Da punção, e também um cordão palpável ao longo do trajeto, tá? Então, assim, outras situações podem ocasionar flebite, tá? Como algumas atividades em que nós realizamos, por exemplo, ficar muito tempo em pé, alguns fatores genéticos, as pessoas mais obesas, por exemplo, elas têm uma maior chance de desenvolver essa flebite ocasionada por trauma, ou até mesmo por alguma droga em que ela utiliza, tá? Então, os principais sintomas dessa inflamação esses mesmos: rubor, calor, dor e edema. A febre, ela pode ocorrer ou não, geralmente é uma febre moderada, tá? Mas é importante a gente estar sempre atento aos sinais e sintomas. Então, quando a gente realiza uma punção, que a gente pega um acesso, a gente deve... temos a técnica correta para fazer isso, né, para não estar ocasionando nenhum trauma, mas a gente deve ficar atento porque algumas drogas em que nós utilizamos, elas podem ocasionar a flebite. Tá? A forma em que nós fixamos esse acesso também é muito importante para a gente estar identificando o possível início dessa inflamação. Então, a gente realizou a punção venosa, a gente deve posicionar e fixar esse acesso de forma em que fique visível, tá? Se há ou não algum trauma nessa veia e um possível início de flebite. Tá? Então, assim, nós utilizamos uma escala para identificar. Então, chama-se escala de Maddox, né? E ela é um parâmetro norteador que vai ajudar a gente a identificar e classificar esse início de flebite. Tá? Existem alguns estudos em que dizem que cerca de 30% a 70% dos pacientes, tá, que realiza essa terapia intravenosa, eles desenvolvem algum grau de flebite. Então essa ferramenta, né, essa escala, ela é muito importante para nós da enfermagem, porque ela vai estar nos ajudando a identificar, tá? E a gente consegue estabelecer um padrão, né, para poder identificar e entrar com possíveis cuidados nesse acesso. Então, assim, essa escala ela constitui de 0 a 5, tá? Para a gente estar classificando o início ou essa possível inflamação já estabelecida. Então, na escalinha aí que eu disponibilizei para vocês, né, tem aí a imagem de um acesso periférico, né, e vocês podem estar reparando que um pouquinho acima ali do acesso tem uma parte ali que está bem vermelhinha, né? Então a gente já está vendo que ela está com um início de flebite. Existem alguns tipos de flebite, eu também deixei para vocês ali, né, que são os mais comuns. Então a flebite mecânica, ela é predominantemente ela é ocasionada em razão a algum problema no catéter,
né, o qual vai ocasionar um trauma nessa veia. Então pode ser na forma em que você pulsionou, que você extravasou essa veia, ou um calibre um calibre muito grosso desse acesso. Então, de forma mecânica, ele vai ocasionar esse trauma. Tá? Está relacionado ao catéter. Tá? No caso da química, geralmente vai estar associado então à administração de medicamentos. Tá? Algumas drogas elas podem causar irritação nessa veia, ou a forma que você faz a diluição dessa medicação também vai ser um agravante, né? A presença de particulados na solução, que pode estar ocasionando esse dano na veia. Então, quando a gente fala em drogas, a gente sabe que constitui em diversas tipos de drogas que são ofertados para tratamentos, né? Para essas terapias na intravenosa. E é importante saber diluir muito bem essa medicação e administrar ela muito bem para que ela por si só não ocasione nenhum tipo de lesão. Tá? Existe também a flebite bacteriana, né, que é uma inflamação da veia e que ela está associada realmente à contaminação bacteriana. Então, a forma em que você realiza essa punção, né, é importante seguir todas as técnicas que nós temos para que não contamine esse acesso e não resulta então nessa possível inflamação, né, e a contaminação. Existe também a flebite pós-infusional, que são fatores, né, que vão somando e eles contribuem. Então, a condição da veia utilizada, né, o tipo dessa veia, o pH da solução ou do medicamento que é infundido, o tamanho desse calibre, né, da agulha, o comprimento e material do catéter e o tempo de permanência. Tá? Então, assim, esses são alguns tipos de flebite que para nós é mais interessante a gente saber, né, porque ela está realmente associada ao uso do acesso venoso periférico. Então, como nós vamos classificar? Existe essa escala, né, que nos auxilia a identificar a flebite e organizar a própria equipe de forma única, né, falar numa mesma linguagem como está aí a manutenção desse acesso. Então, lá na escalinha nós temos de 0 a 5, né? E ao lado ali a gente consegue identificar que a gente classifica de 0 a 1 ausência de dor, de 2 a 3 uma dor moderada, de 4 a 5 já uma dor severa e uma flebite estabelecida, podendo migrar já aí para uma trombose venosa, tá? Então lá na escala de número 0, né, quando você realizou todo esse acesso, você vai fazer a sua manutenção, né, diária que nós fazemos, até mesmo no momento ali, você já identifica que o sítio de inserção ele está íntegro, então ele não tem nenhum sinal aparente de flebite, né, mas é importante estar sempre avaliando. Então existe a ausência de dor, né, tá tranquilo. No número 1 dessa escala, nós já vamos considerar uma sensibilidade ali no local, né, ao toque, né, e já pode se classificar como um início de flebite. Existe a ausência de dor, porém, pode ser que tenha uma incomodação no local ali, né? A pessoa sente uma sensibilidade, não se sente confortável, e nós já podemos estar classificando ali uma possível início de dor, um possível início de rubor. Então ela vai sentir ali um pouco mais quente no local, é uma coisa moderada, mas em que já deve ser orientado, né, a equipe e já estar sendo avaliado para já começar a identificar um possível início de flebite. No número 2, a gente já considera uma dor contínua,
né? Uma dor contínua, moderada, porém ainda não existe o eritema nesse acesso, né? Nesse local, nesse sítio de inserção. Porém, a gente já começa a considerar, tá, um início de febrite, já que nós vamos identificar aí um início de dor, né, ou desconforto. Já se consegue identificar, em alguns casos, rubor e edema. Então, a gente vai considerar sempre 2 fatores, né? Dor, rubor ou edema. Um desses fatores associado ao outro, nós já conseguimos tá com um sinal de alerta para um possível início de febrite. Na número 3 dessa escala, já existe uma dor contínua, né, ali, ou pode ser moderada ali, com a presença do eritema e do edema, tá? Essa veia, ela fica, em termos leigos, ela fica durinha, né, quando a gente começa a palpar, né, e menos de 8 centímetros, assim, cerca de 8 centímetros acima do local do acesso. Então, a gente já vai considerar todos esses fatores, dor, rubor e edema, tá? Nesse caso, já está uma flebite em evolução. E é muito importante identificar isso, porque esse acesso ele já vai estar começando a estar comprometido, e a gente tem que tomar as medidas sob orientações para que não ocorra aí uma inflamação, não se estabeleça esse processo inflamatório, que pode sim desenvolver uma trombose. Bom, ali no 4 dessa escala, nós já vamos considerar, né, essa dor contínua, ele já entra ali na classificação de uma dor severa, porém, a gente sempre diz que a dor ela é relativa de paciente para paciente, então a gente sempre vai estar atento aos sinais. Então, é uma dor contínua, já com eritema e edema. Essa veia também já vai estar um pouco mais durinha, ela vai estar palpável. E a gente vai considerar todos esses sinais, a dor, o rubor, o edema. E aí, esse cordão venoso, ele já vai começar a ficar bem aparente, né? Então, a gente já está classificando como o início de uma tromboflebite, tá? Quando inicia esse cordão venoso já associado com esses outros sintomas, esse acesso ele já está em processo de tromboflebite. Na escala de número 5, tá, nós vamos considerar todos esses sinais e sintomas, então dor, rubor, edema, cordão venoso, e aí inicia também um processo já inflamatório, então se concentra pus. Nesse caso, nós já temos uma tromboflebite em evolução, tá? E esse sítio de inserção ele precisa ser retirado, tá? E entrado com as medicações e os cuidados necessários para que não ocorra aí uma trombose venosa, né? Se estabeleça e ela evolua para algumas complicações maiores. Então, todos os sinais, né, os 4 sinais associados, eles já vão estar comprometendo o fluxo dessa medicação, né? Então, a gente não tem uma manutenção da droga, que seja qual seja o tratamento desse paciente, ele não vai estar recebendo isso de forma correta e vai estar iniciando um novo processo que ocasiona então a inflamação. Então nós teremos aí um outro problema para estar tratando. Então esse acesso deve ser já feita essa manutenção. Então assim, como a gente já identificou, né, essa flebite no local, né, o que a gente possa fazer, né, como que o médico, no caso, ele vai estar passando para a gente nós como enfermeiros, então nós vamos estar fazendo a manutenção desse acesso, vai estar fazendo a retirada, quando já diagnosticado um processo de febrite ou uma evolução para tromboflebite, e a gente realiza aí os cuidados de enfermagem. Se acaso existir
alguma indicação médica para alguma infusão de alguma droga, ou até mesmo em alguns casos, quando já é estabelecido uma tromboflebite, existe um processo de cirúrgico e tudo mais. Esse tratamento é restrito ao médico e nós seguimos somente as orientações dele. O que é importante para nós como enfermeiros, né? Saber o que nós devemos fazer. Identificar o início, né? Ou o possível início dessa flebite. Temos a escala para conversarmos numa linguagem só. Tá aí para vocês disponibilizados, né? Isso deve ser feito sempre, isso deve ser avaliado sempre que você for fazer a sua checagem do seu paciente. Você vai checar o seu acesso venoso ali, seja você que tenha feito, né, ou um dos seus colaboradores, e identificando a flebite, passa-se já a pensar que essa flebite ela pode estar evoluindo para uma tromboflebite, e para a gente isso não é interessante. Então, acredito eu que é basicamente isso, tá? Então, a gente sabendo identificar os sinais e sintomas, né? Dor, rubor, calor, edema, esse cordão, né, ao longo aí do sítio de inserção. Eu vou disponibilizar algumas imagens para vocês terem mais ou menos uma noção, né? A escala, ela é bem simples, tá? Bem fácil de compreender e ela nos ajuda muito, tá? Porque além de você ocasionar uma inflamação no local, né, causar esse desconforto para o paciente, a droga ela não vai ser administrada da forma correta, então ele não vai receber o tratamento adequado, seja qual o caso clínico dele. Além de que você está abrindo uma porta para uma possível aí infecção, né, que nós falamos muito hoje de infecção hospitalar. Então, tudo que for porta de entrada, tudo que for, em termos leigos, furado nesse paciente, é uma porta de entrada. Então, a manutenção desse acesso venoso é muito importante para o tratamento correto, para evitar um quadro de febrite ou ser estabelecido uma possível tromboflebite, e também para não ocasionar aí uma infecção, né? Não deixar uma porta de entrada para essa contaminação. Bom, acredito eu que seja isso. Se alguém tiver alguma dúvida sobre esse tema, né, vocês podem estar formalizando algumas questões e eu vou estar respondendo. É meio difícil a gente estar se adaptando a esse tipo de aulas agora, mas eu acredito que tenha ficado bem simplificado. Eu vou disponibilizar a tabela para vocês, né, aí no grupo nosso, e vocês, se tiverem alguma dúvida, podem estar se orientando tanto comigo quanto com qualquer um do nosso grupo, tá ok? Pessoal, muito obrigado e bons estudos para vocês aí.